Então, formalmente agora, boa noite a todos presentes, né? Sejam bem-vindos ao espaço do Cyber Leviatã, para mais uma noite aí de um papo, de muita conversa, né? E conhecimento. Informo que a partir desse momento, né, a sessão passa a ser gravada, vai ficar disponível no YouTube, quem quiser rever ou enviar para amigos, né, que se interessem pela temática. Então, a nossa convidada da noite é a professora doutora Renata Conde Vescovi. Eu tive aqui um probleminha com a luz, só um minutinho que eu vou ligar a luz maior, porque eu não estou conseguindo acender. Tudo bem. Opa! Eu vou apresentar. Ai. Vai me apresentando que eu já vou mostrar. Isso, consegui. Desculpa, gente. Ela é psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, no Espírito Santo. E a live de hoje, a palestra, enfim, é sobre discurso de ódio nas redes sociais, uma leitura psicanalítica. Passo a palavra agora ao professor José Luiz Bolzan, né, que é nosso membro fundador, para que ele possa aí ciceronear a nossa convidada. Bom, obrigado, Adriana. Boa tarde, um bom fim de tarde a todos e todas, né, porque já estamos, né, na transição da tarde para a noite. Eu quero, né, dar as boas-vindas aqui a Renata, que é uma parceiraça lá de Vitória, né, dizendo que é uma satisfação poder tê-la, né, conosco, né, nesse projeto que é o Cyber Leviatã como Observatório do Mundo em Rede, trazendo essa leitura, né, ou esse viés, como a gente está tentando propor, né, de análise relativamente à questão dessa revolução da internet, ou essa revolução tecnológica, ou transição, como queremos chamar, pelo olhar, né, psicanalítico. Eu acho que isso é fundamental, né, e contribui para a gente aprofundar as nossas dúvidas, sobretudo, e com isso nós buscarmos mais informações a respeito do tema, né? Então, Renata, seja bem-vinda. Como eu te disse, a nossa conversa assim, é muito informal, né? Ou seja, estamos aqui para te ouvir, né? Aprender com você e conversar um pouco, né, sobre essas questões que você muito bem conhece, né? E reiterar aqui o agradecimento nosso, né, sobretudo né, da minha parte, pela tua disponibilidade de dar um tempo para essa conversa, né, e esperar que no futuro você consiga, né, permanecer aqui entre nós como uma parceira do Cyber Leviatã. Bom, tudo contigo, então. Tá. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada aí pela acolhida, Bolzan, pela receptividade, né, nesse espaço. Me parece muito interessante, instigante, né? E para mim é uma honra, uma alegria poder trazer alguma contribuição do campo da psicanálise a respeito disso que nós temos atravessado, né, na nossa contemporaneidade, esse predomínio, vamos dizer assim, desse discurso de ódio que estão nas redes, no campo virtual, mas que também, vamos dizer assim, tem desdobramentos na nossa realidade, né? No real da vida, por assim dizer, né? É evidente que a gente tem falado muito de como, não só no nosso país, mas o mundo tem vivido uma polarização muito grande, né? Se a capacidade de parar, de refletir, de questionar, e de se questionar a respeito do que de um certo tipo de posicionamento, ou de um vociferamento, uma posição de maior injúria, tem ficado cada vez mais, vamos dizer assim, de fora do laço social. Assim, antes de eu começar a falar exatamente desse discurso de ódio nas redes, nas plataformas digitais, né, eu queria poder contribuir um pouco a respeito de como o campo da psicanálise pensa o ódio, né? Então, em primeiro lugar, eu acho importante lembrar que todos nós estamos condenados à vida em grupo, né? E, como bem lembrou Freud,
lá no Mal-Estar na Civilização, em 1929, 1930, um texto que ele escreve ali entre duas guerras, né, já cometido pelo câncer, que, né, Freud vem a falecer anos depois com câncer, ele vem dizer ali que vivemos em grupo, e o problema de vivermos em grupo é que o mal-estar é inerente, né, à vida civilizatória, o mal-estar, e desse mal-estar a gente não pode se livrar, não tem solução milagrosa, a gente tem alguns momentos de felicidade, mas ele vem ali nesse texto, vamos dizer assim, desconstruindo essa ideia desse homem puro, dessa felicidade possível a ser alcançada, de que nós temos que nos virar com o mal-estar, né, e que somos todos responsáveis por ele. E, em alguma medida, é ali que ele vai consolidar um pouco um conceito muito caro da psicanálise, que é o conceito de pulsão de morte. Então, eu queria discutir com vocês hoje, pensar o ódio, né, não dentro de uma perspectiva moral, esse afeto dentro de uma perspectiva moral, de um ódio em oposição ao amor, ou do bem em oposição ao mal, né? Para o campo da psicanálise, é importante dizer que o ódio ele é estrutural, ele é a condição do ser humano, ele é estrutural e estruturante para o filhote do homem, né? Esse filho do homem que nasce do campo da linguagem, uma linguagem que o desnaturaliza por excelência, né? O tira dessa condição naturista. A linguagem ela vai produzindo, digamos assim, erosões nessa carne humana e constituindo aquilo que a gente chama em psicanálise de um corpo psíquico, um corpo pulsional. Portanto, a gente não fala no campo do humano de instinto, né? A gente fala da pulsão, o campo da pulsão, que é um campo aí de, por excelência, de encontro dessa carne humana com essa linguagem, com esse outro que nos acolhe no mundo. Então, é esse corpo que ele vai sofrendo aí uma moldura, uma moldagem, né? E, portanto, nasce aí um corpo que é psíquico. É um corpo diferente da medicina, que trata ali o sintoma na carne. A psicanálise constitui o humano a partir desse corpo psíquico. E, como eu disse, esse ódio aí, ele é estrutural, né? Porque a primeira experiência do filhote do humano é uma experiência de expulsar, de rechaçar, de colocar para fora aquilo que lhe causa mal-estar, que lhe causa estranheza, que lhe causa desconforto. Então, tudo aquilo que me é diferente num primeiro momento é colocado para fora, é segregado, né, desse corpo psíquico. E nesse momento da constituição do bebê humano, essa experiência de desprazer que é colocado lá fora, por si só é a origem do ódio. Eu expulso aquilo que é diferente, aquilo que me causa mal-estar. No entanto, fica nesse corpo psíquico uma marca, um vestígio, digamos assim, desse objeto de desprazer e de insatisfação que a gente expulsou, colocou do lado de fora. Né? O corpo fica ali numa espécie de um eu primordial, prazer, e isso que está lá fora fica expurgado. Mas essa marca fica. Então, esse é o primeiro tempo da constituição humana, que está ali o ódio, né? Consolidado. Essa marca que fica no corpo é uma marca de um vazio, né? Onde a criança, com a aquisição da linguagem, com as palavras, digamos assim, em torno do berço, né? Por aquele que acolhe o bebê humano, seja esse outro pode ser, seja lá quem for, não precisa estar nesse modelo de um modelo familiar tradicional, estruturado ali, né? Mas um outro que se empresta, que oferece a palavra e a linguagem para esse bebê, a gente vai chamar de outro aí no sentido de uma alteridade, é a cultura, né? Transmitida por alguém.
esse outro, na medida em que vai ofertando algumas palavras para esse bebê, ele vai criando algumas representações em torno desse vazio, né? E aí, o Freud, lá em 1913, quando ele trabalha um texto muito importante chamado A Pulsão e os Seus Destinos, ele vai dizer que esse primeiro tempo, onde o humano expulsa o que lhe é diferente, é um momento da constituição do que o Freud chamou do narcisismo primário, né? Então, é o momento onde a criança ainda não está muito mediada pela palavra, né? É uma lógica que o Freud chamava assim, da criança na posição de sua majestade, o bebê, o reizinho que tudo pode, né? Então, é uma experiência de satisfação. A criança, ela não sabe bem quem é ela, quem é o outro. Ela está numa dialética onde existe o eu e o outro, e ela se confunde, né? Quem tem criança pequena em casa e que já participou dessa experiência, é muito comum a gente ver a criança que ainda não entrou no discurso, mas ela está ali, sofrendo as primeiras marcações da linguagem. Ela não sabe muito bem quem é ela e quem é o coleguinha de sala. Por exemplo, na escola, às vezes a criança morde o outro, né? E ela mesma chora, né? Então, isso mostra muito bem o quanto que o bebê, a criança muito pequena, ela se confunde com essa imagem que está lá fora. Então, esse é o tempo do narcisismo primário. Na constituição humana, é preciso um segundo momento, né? Um momento onde aquilo que foi expulso, né, que está lá fora, ele precisa retornar para o psiquismo desse sujeito em constituição. Ele precisa retornar como algo que lhe é estranho, num primeiro momento, que ele segregou, mas em algum momento ele vai buscar isso lá fora através das suas identificações, através exatamente de identificações, e vai internalizar aquilo que antes ele expulsou. E ele vai internalizar de que maneira? Já com as palavras, com o trabalho de elaboração, de simbolização, né? Então, por que eu estou trazendo esse desenvolvimento? Para mostrar alguma coisa que o Freud já dizia, e o Jacques Lacan, psicanalista francês, ele coloca muito claramente, assim, ele diz que no princípio dos laços de fraternidade, né, os laços humanos de fraternidade, está a segregação. E ele diz uma coisa muito importante, né? Ele vai dizer assim: não importa os laços sanguíneos, né, para que nós possamos nos nomear irmãos. Importa saber em nome de quê, né, que nós nos constituímos em grupos de irmão e o que nós queremos expulsar, né? Então, é importante que a gente se lembre que os grupos, as relações humanas, os laços amorosos, a base disso tudo é o ódio, é a segregação. Eu estou fazendo todo esse desenvolvimento para a gente depois pensar o que se passa hoje na nossa contemporaneidade a respeito desse discurso do ódio nas redes. Bom, com isso, a gente pode dizer que, como a gente pode pensar essa lógica que eu chamo de segregatícia na nossa contemporaneidade, aonde não mais existe a perspectiva de vivermos com o outro, mas vivermos como o outro, né? O como pressupõe que você vá fazendo guetos e expulse aquilo que é diferente, né? Então, assim, com tudo isso que eu trago, assim, eu quero mostrar o quanto que o sujeito humano ele é dividido, né? Ele é um sujeito dividido. Ele ama e odeia ao mesmo tempo, né? E esse tempo da expulsão daquilo que é diferente, que o Freud chamou de narcisismo primário, é um tempo, como eu bem disse, das projeções paranoicas, das desconfianças,
né? Esse tempo a mais, esse passo a mais que eu disse, que é preciso que nós possamos internalizar aquilo que foi expulso, né? Não mais na perspectiva de incorporarmos esse objeto, mas incorporarmos representações em torno desse objeto. Nós já estamos, vamos dizer assim, na nossa Constituição, sendo mediatizado pela palavra, pelo diálogo. Existe aí um terceiro mediando as relações. O campo da palavra, o campo do questionamento, o campo do benefício da dúvida. Quando uma criança, como é que uma criança ela testemunha que ela entrou no discurso? Porque uma coisa é você estar na linguagem, né? O ser humano não pode prescindir da linguagem. Mas a criança, ela entra no discurso quando ela começa a respeitar minimamente as leis da linguagem, né? Então, ela começa a usar melhor os pronomes, o eu, o tu, o ele, né? Ela começa a entender melhor as leis da matemática. Se a gente observar uma criança bem pequenininha, ela não usa de cara o pronome, ela usa o nome dela, né? Fulana quer água. Então, quando ela começa a se submeter a essas leis do discurso, né? É sinal, é um indicativo de que ela internalizou a lei que nos humaniza, a lei que nós chamamos em psicanálise a lei da castração, a lei que diz para todo humano, nem tudo é possível. Para que você faça parte do grupo humano, você tem que renunciar a essa posição de um gozo que o Freud chamou mortífero, que é a pulsão de morte. Por isso, parafraseando Thomas Hobbes, de alguma forma, naquela célebre frase que o Freud cita também no Mal-Estar na Cultura, de que o homem é o lobo do homem, o Freud, em alguma medida, vai nos lembrar que o maior perigo, né, que o homem sofre na sua vida coletiva não é isso que vem de fora, né, mas é isso que o espreita de dentro dele mesmo, essa vontade de destruir a si mesmo e ao semelhante, né? Então, eu estou trazendo esse ponto porque, em alguma medida, esse discurso vigente na nossa contemporaneidade, que está muito atravessado nas redes sociais, depois a gente pode falar um pouco, pensar um pouco as causas disso, é um discurso que está pautado nesse primeiro tempo da constituição humana, nesse tempo que o Freud chamou do narcisismo primário, né? Onde o sujeito expulsa o que é diferente, o que lhe causa mal-estar, rechaça, né? E ele se coloca numa posição absolutamente narcísica. Ele tem a certeza sobre a sua posição. Ele não coloca em questionamento. Ele não se vê numa posição dividida e não suporta dialetizar com esse terceiro que é a palavra, que é o diálogo, que é a reflexão, próprio desse momento onde o sujeito já internalizou, né, esse objeto que ele expulsou do seu próprio corpo, mas ele já internalizou com representações, simbolizações desse objeto, né? E é importante lembrar também que essa marca que fica na carne humana, né, porque a gente expulsa o mal, mas essa marca fica inscrita como uma marca, como um vazio, como uma marca, é o que nos permite fazer as nossas escolhas grupais, fazer nossas escolhas amorosas, expulsar alguns dos grupos, nos identificarmos a outro. Isso são escolhas inconscientes, né? Por isso que nós nunca podemos esquecer de que a vida privada funda a vida pública, né? Por outro lado, o que também, se a gente entende que o público é o discurso, é a linguagem, nós temos na nossa constituição psíquica alguém que não é um qualquer, pode ser nossos pais ou quem acolhe esse bebê no mundo, que é o passador da cultura, né? Da cultura e da história num determinado tempo da civilização. Então, privado e público, eles estão numa certa relação de continuidade,
onde é evidente que o privado funda o público, mas esse público, que é a linguagem, tem efeitos nesse que transmite a linguagem para o bebê humano, né? Por isso, Lacan vai dizer que o inconsciente é a política, que o inconsciente também é o social, que aquilo que se passa na vida individual se rebate nos grupos. Uma outra questão que eu acho importante lembrar, algumas particularidades do discurso do ódio, né? Eu poderia dizer que uma das particularidades do discurso do ódio é a injúria, né? A injúria como esse ponto no discurso, a injúria, o insulto, esse ponto no discurso onde aquele que profere a injúria se acha no direito não só de dizer o que eu sou, né? Você é me desculpe o termo aqui, você é um negro, você é um viado, seja lá o que for, ele não só se acha no direito de te nomear, mas com essa fala que beira, vamos dizer assim, o campo do pré-verbal, né? De te subjugar, de reduzir você a uma condição de resto. E o sujeito, tanto o sujeito que produz a injúria, ele está nessa posição de resto, quanto aquele que recebe a injúria, ele também se encontra nessa posição de resto. Então, há um predomínio do que a gente chama do vociferamento, né? E aqueles que vociferam demais são sujeitos que estão numa posição de Sua Majestade o bebê, né? Eles têm certeza da sua posição. E toda vez que nós estamos nessa posição de um discurso onde a certeza impera, você é objeto, você não é sujeito. O sujeito da psicanálise é o sujeito dividido entre o saber e a verdade. Então, você não é um sujeito dividido. Você não tem aquele momento de parar e pensar e se interrogar a respeito da sua fala. Você vive numa certa paranoia comum, digamos assim, né? E é o que a gente tem vivido, por exemplo, a gente tem assistido aí cada vez mais as falas do nosso presidente Bolsonaro, por exemplo. É um discurso do vociferamento, da injúria, do escárnio, né? É um discurso que mostra, vamos dizer assim, que evidencia a impotência, né? E o tão pouco, a dificuldade de se autorizar naquilo que diz e que pensa, né? Então, a gente, antes de começar a conversa, estávamos conversando meio que em off, e o Bolzan lembrou que hoje é o dia de falarmos sobre a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é o exemplo típico, né, de homens que estão numa posição absolutamente impotente, nada viril. São, do ponto de vista eles são muito violentos, né, espancam e têm ódio a homossexuais e espancam uma mulher, porque se encontram nessa posição absolutamente infantilizada, são impotentes, inclusive do ponto de vista sexual, né? São sujeitos que são essa criança mimada, vamos dizer assim, que vive uma posição extremamente caprichosa na relação com o outro materno, né? Que não transmitiu para esses sujeitos a lei da castração, a lei que diz nem tudo é possível, que nos humaniza, que nos potencializa no diálogo e na palavra. Então, são sujeitos caprichosos, né? E vivem ali uma relação, às vezes querem viver uma relação com a parceira quase que incestuosa, né? Incestuosa, não tem lugar para mediação da palavra. Quando eu trago incesto aqui, eu não estou só me referindo a questão sexual de você se relacionar, ter um envolvimento sexual com a linhagem familiar mais íntima. O incesto diz respeito a uma relação dual,
né? A relação eu e o outro, onde não há mediação pela palavra. E o que esses sujeitos perpetuam nas suas vidas amorosas são relações incestuosas. E aí, quando a mulher sai um pouco, digamos assim, dessa posição da mamãe, né, de que provê tudo para esse garotinho mimado, digamos assim, quando ela apresenta um pouco mais a posição do feminino, o enigma do feminino, dirige o seu olhar para outras coisas que não aquele homem, é quando a violência começa a comparecer, né? Então, por isso o Freud dizia que o feminino, o repúdio ao feminino, à civilização, é muito grande, né? As mulheres são alvo de violência porque elas portam na sua constituição psíquica o enigma, né? A diferença. Elas interrogam, né, a sua posição, a posição viril do discurso, digamos assim. Por isso que o Freud, lá no Mal-Estar na Civilização, diz que as mulheres podem destruir o governo e a política, né, com o enigma do feminino. Bom, voltando, então, à questão do discurso e da injúria, né, o predomínio do discurso do ódio é o vociferamento, né? E esse sábado que passou, eu participei de um debate sensacional em torno do livro do psicanalista Mauro Mendes Dias, o Discurso da Estupidez. Foi muito bacana, porque eu lá vi vários colegas do direito, estava lá o Agostinho Ramalho, estava o Jacinto Nelson, o Lênio Streck, estava o Vladimir Safatli, de São Paulo. E esse livro, o Mauro, que eu recomendo a vocês, eu estou começando a ler, ele tem uma parte onde ele diz que o discurso da estupidez, né, que não tem nada, que não está reduzido à política, né, mas está, eu quero supor, que está reduzido a esse empobrecimento do discurso, da experiência de discurso na contemporaneidade, né? E eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, ele é pobre no sentido de que ele não tem no discurso dois elementos muito importantes para a linguagem, que são as leis da metáfora e da metonímia, né? A metáfora, ela é, por excelência, a substituição de um termo pelo outro. E a metonímia é o puro deslocamento de sentido. Então, o discurso, ele se constitui de metáforas e metonímias. E o discurso da estupidez e da injúria e do ódio, ele é pobre de metáforas e metonímia. A substituição metafórica, ela nos permite dizer algumas coisas sem você ser direto, sem você violar, digamos assim, o véu do pudor. O véu do pudor, que é importante, né? E isso é pobre. Nós estamos carentes disso, né? Por isso, esse discurso do ódio se arroga essa posição de tudo dizer sem pudor, sem véus, né? Ele também padece daquilo que o Freud ele escreve depois do Mal-Estar na Civilização, um textinho muito curto para falar das vicissitudes do supereu. Eu não vou entrar muito nesse caminho aqui do supereu, mas o supereu é um imperativo categórico, é uma lei inconsciente, sem mediação pela linguagem, que nos coloca todos humanos nessa condição de agir impulsivamente, de poder agir violentamente contra o outro ou contra si mesmo. É um ponto muito primitivo que está também associado a esse ponto do narcisismo primário, onde você é levado por um agir inconsciente, impulsivo, sem pensar, para responder a um imperativo categórico. Esse imperativo categórico diz assim: você pode gozar sem limites. E o gozo aí não tem muito a ver com prazer. Às vezes, você se colocar em situação de risco, de sofrimento, produzir passagens ao ato
violenta, beber demais e sair dirigindo, isso é estar sob a tutela, digamos assim, dessa lei, desse imperativo categórico que diz goze sem freios, né? Então, é muito próximo dessa pulsão de morte, né? Desse ponto mortífero da pulsão de morte. O desejo, para que nasça desejo, que você suporte a falta e possa fazer escolhas, é preciso que você tenha sofrido um tratamento dado a esse gozo primitivo que todos nós trazemos, a palavra, né? Ao investimento amoroso, às simbolizações. Então, todo ser humano porta esse ponto do ódio estrutural, né? A questão é como é que ele tem mediado esse ódio estrutural que o habita, né? Pelo viés da linguagem. Quantas vezes a gente tem vontade de esfolar, esganar o outro, os nossos filhos mesmo, mas a gente para e pensa, né? Para e pensa, ou às vezes até esgana, né? Esgana mesmo, né? Então, assim, feita essas considerações a respeito da especificidade do discurso, vamos pensar um pouco a questão das redes sociais, né? Os nossos campos de batalha e de guerra na contemporaneidade, onde eu digo que eu sustento a hipótese, né, de que nós estamos nas redes sociais regidos por esse tempo do narcisismo primário, né, que eu falei há pouco. A gente sabe, eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui para vocês, que o mundo, a economia tem sido controlada e conduzida pelas grandes plataformas digitais, né? Google, Microsoft, Facebook, TikTok que a garotada gosta, Amazon. E essas plataformas, elas movimentam fortunas no mundo todo, né? E, como diz um colega professor do Departamento de Comunicação aqui da UFES e é membro lá da Escola Lacaniana, o José Martinuzzo, ele pesquisa há muitos anos a linguagem nas redes sociais. Ele diz uma coisa muito interessante, porque essas plataformas movimentam milhões de dólares, né? E estão fora das leis, né? Das leis que interditam do campo jurídico, do campo normativo, e elas vivem sempre driblando essas leis e muitas vezes dizendo que algum tipo de liame, de interdição pela lei é uma interdição, é uma liberdade, é uma interdição e é uma censura à liberdade de expressão, né? Elas movimentam fortunas e começaram a interferir na política, né? E isso acendeu, de alguma forma, um aviso de incêndio, um alerta aí, porque, de repente, há um mundo aí virtual, onde a economia gira, onde está tudo sendo dominado e a gente está aqui sofrendo esses efeitos na política, e isso acendeu o sinal de alerta. Todo mundo deve ter assistido o The Social Dilemma, o Dilema das Redes. Ali tem aquele testemunho o tempo todo dos grandes CEOs dessas plataformas. E é evidente, né, que elas são efeitos desse mundo, vamos dizer assim, desse capitalismo neoliberal que, no seu discurso, propaga essa lógica. Primeiro que o discurso do capitalista, deixa eu só voltar um pouco aqui. O Jacques Lacan, em 1968, ele apresentou, matemizou, vamos dizer assim, usou uma lógica para apresentar alguns discursos, né, como forma de estabelecer laço social. Se a gente fala em discurso, a gente pressupõe laço social
E o discurso ele vem sempre em suplência a algum enigma, algum vazio, alguma falta, alguma impossibilidade de tudo dizer, né? A gente vai buscar saber, seja no mundo, seja nas relações no outro, seja na universidade, porque nós nos vemos em falta e nós vamos buscar um saber no campo do outro. E isso faz laço social. E ele apresentou alguns discursos, né? O discurso do mestre, que é o discurso que estrutura o saber universitário, o discurso da histérica, que não é a histérica que faz sintoma no corpo, mas é a histérica que se vê em falta e busca um saber no outro, né? A quem ela atribui um saber, mas ela não quer que esse saber seja respondido, ela quer o enigma para continuar sabendo, né? O Lacan vai dizer que o discurso da histérica é o discurso da pesquisa, da investigação científica, por exemplo. O discurso do analista, né? Que é o discurso que introduz o mal-estar, que devolve para o sujeito, vamos dizer assim, as entrelinhas do discurso, aquilo que escapou, aquilo que o sujeito... aquilo que escoa nas entrelinhas do dito dele, né? O discurso do universitário e, por fim, ele apresentou o discurso do capitalista. E ele vai dizer que esse discurso do capitalista ele tende a devorar todo o ser humano. Se os outros discursos eles preservam, vamos dizer assim, uma margem de liberdade para o ser humano, né? Aquele ponto que o ser humano traz, vamos dizer assim, as suas reflexões, os seus enigmas, o seu modo singular de existir no mundo, que é privado, que é intercambiável. Esse discurso do capitalista ele tenta devorar, né? Então, é uma lógica segregatícia do discurso do capitalista, né? E como é que o discurso neoliberal transmite isso, né? Divide o mundo entre vencedores, né? Bem-sucedidos e fracassados, consumidores e não consumidores. E os não consumidores são, vamos dizer assim, os homo sapiens da nossa contemporaneidade, né? Aquele conceito que o Giorgio Agamben se vale do direito romano, né? Para dizer que esse homo sapiens é esse que o Estado não mata, mas deixa matar. Então, nós tivemos essa semana o exemplo do negro no Carrefour, que foi morto impunemente, né? Na explicitação de que o discurso do ódio não está só nas redes, sendo filmado, sabendo que os seguranças sabiam que estava sendo filmado, e produzem a barbárie naquele ato absolutamente anticivilizatório, né? O pior do humano ali. Então, esse discurso do capitalista é um discurso que segrega, né? Que o Lacan vai dizer que impõe uma ordem de ferro, porque exclui do laço social, né, a falta, a falha, o enigma. E nesse discurso das redes, e isso tem desdobramento também para o real, há um predomínio do olhar, né? O predomínio do olhar. Então, o que nós vivemos hoje é o olhar em cena, a lógica do narcisismo, a lógica de eu estar muito bem posicionado aos olhos do outro, numa perspectiva, e na outra perspectiva é absolutamente falta de barra e de lei, aonde eu posso dizer tudo aquilo que eu quiser, né? Eu posso vociferar, eu posso caluniar, eu posso sem freios, né? Sem essa lei que, vamos dizer assim, estabelece uma certa, sem essa nomos, né? Lembrando da etimologia da palavra nomos, norma, que é muro, sem esse mínimo de muro, sem esse mínimo de barra do recalque, para usar os termos da psicanálise, que separa o que é privado, o que é público, né? Então, esse campo está muito misturado aí.
Então, eu ia pedir para que vocês coloquem 2 imagens. Já vou fazer aqui, professora. Por favor. 2 figuras topológicas. Está aparecendo? Sim. Ai, bebi água e engasguei. A primeira é a topologia algorítmica de bolha. Essa topologia, ela extraída do conceito do Derrida, né, de territorialidades, mas ela alimenta a lógica, né? É a mesmo algoritmo. Isso não é novidade, talvez, para vocês, mas acho importante lembrar. É a mesma lógica que alimenta a linguagem dessas plataformas digitais, né? Então, ela é uma linguagem que vai produzindo, de alguma forma, segregar, né? Você vê que, como eu disse aqui, essa topologia utilizada na linguagem dos computadores é o que permite estabelecer territorialidades homogêneas, excluindo do território de bolha as controvérsias e as contradições. Então, né, as redes sociais trabalham com a polarização dos discursos, com a fragmentação, produzindo ódio, né? Quer dizer, se você pensa de um jeito politicamente, rapidamente o diferente vai desaparecendo do seu feed de notícias, né? E você vai sendo colocado em pequenas bolhas, satélites, como essas, que não se comunicam umas com as outras. E essas plataformas, elas apostam nessas bolhas e nessas segregações, disseminando o ódio. Para quê? Para embutir, para fazer com que você coloque goela abaixo todos os objetos de consumo que ela te oferece. Então, ela vai criando perfis, vai criando, vai tendo um certo controle da sua subjetividade, polarizando, apostando nessa polarização e no ódio, onde você acaba, muitas vezes, também comprando por impulso e você vai sendo, de alguma forma, monitorado. Então, essa lógica segregatícia, ela produz isolamentos, né? Produz também aquilo que o Freud chamava, o Freud já avisava do risco que a gente cuida, que a gente tem que cuidar para não cairmos nos narcisismos das pequenas diferenças. Então, essas pequenas bolhas aqui, satélites, elas não se comunicam uma com as outras. Ficamos ali, cada um no seu mundinho, muitas vezes defendendo bandeiras e não suportando escutar, às vezes, a bandeira do outro, né? Ou tendo assim uma certa intolerância com outras bandeiras que não aquelas convicções que nós temos. A gente acha que viveu muito isso, as políticas de cancelamento, né? Assim, esse discurso de porque você não viveu na carne, não tem essa experiência do que é ser negro, do que é ser homossexual, você não pode dizer nada a respeito disso. Então, eu cancelo o discurso do outro, eu não quero escutar o que o outro tem para dizer. E eu vivo ali, no império do ódio e da segregação, vivo ali na minha pequena bolha. Então, essa topologia da bolha é a topologia do narcisismo, da lógica do narcisismo primário. Você vê hoje, por exemplo, hoje eu estava discutindo a questão do sexual, a questão da nossa era trans, né? E hoje nós temos uma gama infinita, né, de categorias possíveis de gênero, né? LG, B de bissexual, Q de queer, né? Esse gênero discutido pela Judith Butler, que nasceu lá na Califórnia, com a ida do Michel Foucault para lá no último Foucault, nos últimos momentos da teoria do Foucault, queer,
LGBTQ, F de fluido e A de assexuado e um mais, né? Então, os gêneros vão surgindo cada vez mais nas suas bolhas, né? É evidente que tem aí também um ato político, né? Dessa fluidez do sexual, que eu acho que isso a psicanálise contempla, mas, ao mesmo tempo, você vê bolhas, né, que não se comunicam uma com as outras, né? Do outro lado, a outra figura que eu queria mostrar, que é muito importante, se você quiser mostrar a próxima figura, ela é muito legal. Essa daí é uma figura muito importante para a psicanálise. Ela se chama Garrafa de Klein. A Garrafa de Klein, a outra figura, vocês têm aí, porque ela faz um movimento bom. Eu só tenho essa, professora, desculpa. Não tem problema, então, não sem problema. Não tem problema. Já aproveitando a interrupção, professora, são 18h55. Tá, já estou acabando. Já vou acabar já. Tá vendo como eu vou me empolgando e vou falando? Essa outra gravura eu perdi aqui, que se chama A Garrafa de Klein. É uma figura topológica que o interior se comunica com o exterior, né? Ela sofre uma torção. Imagine um tubo que faz uma torção, aonde o interior se comunica com o exterior. E eu coloquei essa figura mostra o sujeito do inconsciente, o sujeito que é dividido entre o amor e o ódio, entre o dentro e o fora, entre o que é ele e o que é o outro. Todo o drama humano está aí. Mas é importante lembrar que nessa borda da garrafa de Klein, justamente ela tem uma borda, né? Ela tem um contorno que marca algum limite entre o dentro e o fora. Essa borda é o buraco, é a falta marcada no ser humano. É essa falta, digamos assim, por excelência, é a nossa potência criativa. É a criança, ela precisa desse vazio, experimentar esse vazio, justamente para fantasiar, para criar, para dialetizar com o outro, né, para simbolizar, para representar esse ódio que lhe é constitutivo. Então, essa borda da garrafa, esse buraco, vamos dizer assim, é aquilo que nos é mais caro, é aquilo que o discurso do capitalista tenta engolir também. Mas isso é a nossa margem de liberdade. Nós não podemos nos deixar ser totalmente devorados por esse discurso que está aí, nós não vamos brigar com ele, mas nós podemos aprender a manejar com ele, né? Porque é um discurso que se acomoda a qualquer cultura, ele se acomoda bem às leis muçulmanas, ele se adapta muito bem aos costumes do tigre asiático. Ele demanda do ser humano o quê? A indistinção. É um discurso que tem horror à diferença. Por que ele quer a indistinção? Porque quanto mais despojados das nossas singularidades, mais disponível nós estamos para o consumo, para engolir qualquer quinquilharia. Então, assim, você vê que toda vez que surge uma grande novidade, rapidamente a lógica do capital ela se aprimora é ótimo, ela se apropria, né? Ela tem os mecanismos de se apropriar. Eu não sei se vocês lembram no Dia dos Pais, a propaganda que o Boticário, a Natura lançou, linda por sinal, aquela trans, a Tami, a filha da Gretchen, ela se casou com uma mulher lindíssima, né? E estava lá com um bebezinho mais lindo ainda, fazendo propaganda do Dia dos Pais. Assim. Você vê que isso, que num determinado momento tem o valor de um ato político, porque é um ato político, né? Rapidamente ele entra nas malhas do mercado e se transforma em mercadoria. Então, essa borda essa borda do buraco da garrafa de Klein é a nossa margem de liberdade. É onde o sujeito pode parar e pensar,
pode parar e dialogar melhor com o outro e se questionar sempre da sua posição violenta no mundo, no laço social. Eu não sei, só para concluir, já vou concluir mesmo, eu tenho uma clínica de adultos e de crianças e de adolescentes, né? E também lembrando do Lacan, ele já dizia que, isso em 75, ele dizia que o discurso do capitalista ele ia produzir uma ordem de ferro tão grande, produzir um nomear para, como ele diz, né? O nomear para é nomear o sujeito sem enigmas. Tu és isto, tu és só isto. Né? As coisas estão tão ordenadas que o sujeito não ia ter a liberdade e a fluidez de inventar uma posição. Né? E isso iria produzir aquilo que ele chamou de uma degenerescência catastrófica. Né? O que é esse conceito na genética de degenerescência catastrófica? É quando a geração que vem, futura, ela vem pior do que a geração que lhe antecede. E aí, esses dias, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir uma polêmica de um pesquisador, um neurocientista francês, o nome dele é Michel Dismour, que ele vem dizendo que as pesquisas dele na neurociência vem mostrando o quanto que as crianças elas têm apresentado pela primeira vez na história um QI inferior ao da geração anterior. Então, dificuldade de memória, porque vivem ali vidradas na rede social, engolindo qualquer porcaria, perdendo. E as pesquisas na neurociência mostram o quanto que o encurtamento do arco reflexo das crianças, neurologicamente falando, tem reduzido. Isso produz o quê? Mais impulsividade, mais passagens ao ato violenta, digamos assim. E, de alguma forma, o que predomina hoje no laço social, a gente vê uma certa paranoização do discurso. Né? Eu estou sempre muito paranoico com relação ao outro. O outro é o meu inimigo. O outro está à minha espreita. Eu preciso eliminá-lo. E na outra esteira, na outra ponta, uma melancolização muito grande. Porque a melancolia ela é uma doença do narcisismo também. O melancólico é aquele que se embotou completamente na sua posição de eu e ele não faz nenhum investimento amoroso no mundo. Né? Ele é o ressentido, o mundo é pesado para ele. E ele, nessa posição melancólica, ele é uma bomba relógio de violência. Né? Então, são modos discursivos da nossa contemporaneidade que se rebatem na rede. Nos jovens, a gente assiste isso o tempo todo, quer dizer, uma certa... Qual o sintoma da nossa contemporaneidade nas crianças e nos jovens? Quem trabalha com escola, TDAH, transtorno de déficit de atenção, dificuldade de memorizar, né? Dificuldade de parar e pensar. E, por consequência, o quê? Tráfico de Ritalina nas escolas, de Concerta, de todas as medicações que possam focar esses jovens. Então, assim, saídas possíveis para isso. Né? Primeiro, reconhecer que o ódio nos é constitutivo, que não existe nenhuma promessa de felicidade para o ser humano. O ódio faz parte do ser humano, que o ódio é constitutivo. Segunda recomendação, se a gente destrói o outro, nós estamos nos destruindo, porque o ser humano só existe nessa dialética do grupo, mediado pela palavra. Né? Terceira aviso, assim, terceira recomendação, né? Poder se deixar atravessar um pouco mais pelo humor, né? Pelas metáforas, né? Transmitir o que pode quebrar um pouco esse discurso do ódio é o humor. E os humoristas são craques para isso. Né? Se a gente parar para pensar nisso, quer dizer, o humor equivoca, o humor me coloca para pensar, o humor constitui um vazio. É isso, gente. Falei demais. Obrigada pela atenção de vocês. Vem sido recebidos pelos anunciados e que nós aqui, dentro desses critérios fixados na lei, mandados de segurança,
Retomamos aqui, não sei se estão me ouvindo? Sim, professor. Oi. Se a Adriana me permite, eu queria aproveitar já aqui dizer que não posso dizer que eu estou surpreso, porque eu já sabia não conhecia essa fala da Renata, mas sabia da sua qualidade, né? Então, não posso dizer que estou surpreso, mas estou muito impactado por tudo. Eu acho que trouxe uma série de questões, eu fui anotando aqui um monte de coisas, né, que eu acho que, embora assim, a minha fase de estudioso da psicanálise tenha sofrido uma interrupção, né, e eu fiquei, por conta de outros estudos menos interessantes, eu acabei me desviando desse campo um pouco, mas fiquei anotando uma série de questões aqui e acho que ela nos trouxe uma série de inflexões que permitem a gente pensar um pouco mais aquilo que a gente está tratando. Mas, antes de tudo, eu preciso me pedir desculpas aqui ao Bruno, que no início da fala eu acabei mencionando só o Alisson e a Raíssa, mas ele também entrou, né, mais ou menos junto com a Adriana, e hoje é um dos nossos, vamos dizer, incorporados, aqui, um dos capixabas incorporados ao Cyber Leviatã, e que tem contribuído bastante com a nossa pesquisa e com os nossos trabalhos, né, também, Bruno. Sinta-se abraçado e reconhecido. Mas aqui, Renato, eu vou colocar uma única questão, tem um monte aqui, mas eu vou colocar uma única que eu achei interessante aqui, bem do final, né? Que me surgiu a questão da palavra, que faz essa intermediação, né, que você disse. A gente poderia dizer, em termos, a partir da psicanálise, ou, né, usando a psicanálise, que as redes sociais, ou, né, essas novas tecnologias de comunicação, elas fragilizam a palavra com a gente poderia dizer, com a ausência da presença. Ou seja, há uma presença ausente nas redes sociais, né, intermediadas pela tecnologia. Isso será que fragiliza a palavra, e isso, de alguma maneira, vamos dizer assim, abre a porta para o discurso do ódio, também facilita esse discurso? Pode me dizer se eu estou falando uma grande bobagem também, né? Oi. Está sem áudio, professora Renata. Desculpa, eu toquei aqui. Perdão. Não se trata, não estou demonizando as redes sociais, porque você tem muitas possibilidades férteis, né? Grandes possibilidades férteis. Não, com certeza, mas a minha questão é saber se há assim, esse sim, porque possível. Você vê que essa coisa do predomínio do olhar, né, narcísico, né? Porque o olhar é um objeto pulsional, vamos dizer assim, constitutivo, importante, mas há um predomínio desse olhar narcísico, né? E uma certa amputação dessa palavra mediadora. Assim. Você, atrás da tela, você se sente mais legitimado a dizer o que você pensa, né? Aliás, falar qualquer bobagem, não é nem dizer o que pensa, falar qualquer bobagem. Então, assim, isso tem facilitado, sim. E, sobretudo, esse instigar, esse discurso como vocês chamaram do ódio, essa polarização do discurso, porque isso toca nesse ponto estrutural do humano, que é a origem do nosso ódio. Né? Quer dizer, esse discurso das redes sociais que contam com essa polarização, né? Para controles de subjetividades, como eu disse, e para te instigar ao consumo. E isso instiga em você esse ponto inconsciente estrutural do ódio, né? Dessas primeiras marcas inconscientes que estão em você e que podem vir à tona quando é instigado
por um outro. Isso Freud, lá em Psicologia das Massas, em Análise do Eu, ele mostra isso, quer dizer, como que a ascendência do Estado nazista, totalitário, quer dizer, a Hannah Arendt também fala isso, né? O totalitarismo nasce no interior das democracias. Né? Isso, por excelência, é prova do mal-estar na civilização. O Freud mostra, quer dizer, o sujeito ele perde as suas referências simbólicas, sendo controlado pela figura de um outro tirano totalitário, e não pensa, passa o ato violento. Você tem coragem, às vezes, de agir na massa que você não teria sozinho. Então, esses discursos estão apostando nesse ponto, né, de uma certa polarização. E eu achei até muito bonitinho aquele... Gostei do filme, do documentário Dilema das Redes, mas eu falei assim, muito bacana, todo mundo ali fazendo a sua culpa, a sua meia-culpa, mas cadê a lei? Nós precisamos ter lei que regulamente esse espaço, né, essas plataformas. Leis civilizatórias. Né? Isso aí é uma discussão para a gente ter com vocês. Né? Então, ele trabalha instigando o narcisismo primário. O 7/9 tem sustentação oral, mas os demais... Não, eu acho que sim. Eu fiquei com essa interrogação aqui. Eu teria muitas outras coisas. Não sei se a Adriana se tem algumas questões colocadas no chat. Adriana, ou alguém mais? Não, no chat só bastante elogio, pessoal, com excelente exposição, maravilha, obrigada, mas ninguém fez nenhuma indagação, está todo mundo mais pensando ainda e refletindo, né? Eu quero perguntas, por favor, eu preciso de perguntas. Eu agradeço os elogios, mas eu quero perguntas. Boa noite, professora Renata. Boa noite, Bruno. Agradecer Prazer. a senhora por essa brilhante palestra, eu estou cheio de anotações aqui, bastante desafiado com sua fala. A minha pergunta, ela se alinha com a pergunta do professor Bolzan. Eu tenho visto na minha prática, da minha advocacia, principalmente nesse período pós-eleições, onde aquelas pessoas, os candidatos que foram ofendidos, agora estão cobrando judicialmente satisfação por essas ofensas que os leões de internet e os leões de WhatsApp gostam de fazer. E o que eu tenho percebido no dia a dia, na minha prática, é que quando a gente chega na sala de audiência, a coisa muda completamente. O sujeito ele não está diante de um computador, ele não está empoderado, ele fica pianinho, o leão se transforma num gatinho e a pessoa realmente se conscientiza, que se excede, que fala demais, que fala sem pensar, que é assodado. A pergunta que eu faço para a professora Renata é: isso é um mal da rede social? Se é o mal da rede social. Eu posso classificar isso como um mal da rede social? Isso é o mal do grupo? É isso que eu tenho dificuldade de enxergar. Isso é o mal do grupo. Eu prefiro dizer que isso é o mal do grupo, né? E é um predomínio, porque quando vocês propuseram o tema, o discurso do ódio, eu fiquei pensando assim, discurso do ódio. Discurso faz laço social. O laço social se sustenta em torno de um enigma, de um vazio, de um mal-estar. Então, eu fiquei me perguntando assim, qual é o mal-estar da nossa contemporaneidade, né, que tem propiciado tanto esse discurso na rede social? Né? Porque, assim, eu quero supor que isso é efeito desse discurso também propagado o discurso predominante da nossa contemporaneidade, que é o discurso neoliberal, esse discurso do capitalista, esse discurso que tenta amputar do laço social as falhas, as perdas, o enigma, né, que nos coloca a pensar um discurso excessivamente instrumentalizado, um discurso que vende a ideia de vencedores e perdedores, gestores de si mesmos, né? Empreendedores de si próprios. Isso, por si só, confirma esse ponto primitivo da constituição humana do narcisismo primário. Né? É um discurso que vai deixando de fora a capacidade de você elaborar, simbolizar, representar em torno da falta, metaforizar, tudo isso que eu falei. Por outro lado, a gente não pode esquecer que o ser humano
ele encontra maneiras de preservar a sua subjetividade, nem que seja através de passagens ao ato violenta, né? Porque quando o sujeito é totalmente coisificado, objetificado na posição diante de um discurso vigente na história, na cultura, ou é tratado como objeto, ele dá um jeito de sobreviver, de recuperar a sua posição de sujeito pensante. E de que maneira ele faz isso? Passando ao ato violento. É como se ele precisasse se subtrair desse campo do outro, perder sua condição de objeto, agindo violentamente, né? É uma forma de sobrevivência. Assim como as depressões na nossa contemporaneidade são uma forma de sobrevivência a essa oferta excessiva de objetos que o mundo contemporâneo, o discurso do capitalista, nos oferece. É como se o sujeito fizesse uma certa anorexia psíquica, né? A anorexia alimentar é uma forma de eu me proteger do devoramento de uma mãe excessiva de cuidado, que me enfia uma comida goela abaixo, ou excessiva na sua ausência. Então, eu me deprimo, eu me protejo, né? Então, a sua pergunta o nosso mundo contemporâneo é um mundo de segregação. A lógica contemporânea é viver como e não com, né? Isso está muito predominante. Por isso, nós temos que preservar a borda da garrafa de Klein, o nosso exílio, a nossa solidão, a nossa liberdade, a nossa singularidade está ali. E é interessante isso que você falou, quer dizer, chega na audiência, muda, né? Na hora que tem que se sustentar na palavra, não consegue no cara a cara ali, né? O sujeito... Ainda bem, né? Não raro, professora, aquela beligerância toda vai embora, e eu já ouvi mais de uma vez de pessoas que eu não diria. Eu estou assim, confidenciando, né, em off. Eu tô completamente envergonhado, eu não falaria isso em outro contexto, eu não sei porque eu falei. São frases grosseiras mesmo, são agressões feias. A pessoa realmente se envergonha, é interessante observar. E é bonito isso, por outro lado, porque a lei, o jurídico, mediando aí algum diálogo, alguma capacidade do sujeito se questionar a respeito da sua posição vociferante, irônica, cínica e com injúrias, né? É bacana isso, né? A gente tem que exercitar mesmo a palavra. Outra coisa que é importante, lembrei agora, esse discurso contemporâneo da empatia, né? Coloque-se no lugar do outro. Assim, esse é um discurso meio fajuto, me desculpe a franqueza, porque ninguém pode se colocar no lugar do outro. Aquilo que a minha marca inconsciente, né, que nasce lá naquele momento que eu expulsei o que me é estranho, a minha marca inconsciente é absolutamente singular. A minha dor, as minhas paixões, a minha patologia, os meus horrores são só meus. O que não significa dizer que o fato de eu saber que cada um tem a sua dor, que eu não possa respeitar o outro, mas não me colocar no lugar do outro. Aí eu prefiro Santo Agostinho, como que diz, que quando ele diz lá nos seus ensaios filosóficos, o verdadeiro amor é o amor que eu respeito a diferença do outro. É porque eu te amo que eu vou poder aceitar quem você é. Mas não porque eu me coloquei no lugar do outro, não porque eu tenho pena do outro. Porque a pena, a misericórdia, só reitera o discurso do ódio. Nada mais provocador de ódio do que você ter pena e misericórdia do outro. Você deixa o sujeito na posição de resto, desresponsabilizado da sua posição de sujeito. Você pode testemunhar, se solidarizar com ele, mas sem essa coisa de se colocar no lugar do outro. Ninguém pode salvar ninguém de si mesmo. Ninguém salva ninguém de si mesmo.
Você está ali junto, mas salvar do outro você não pode salvar. Professora Renata, a gente tem mais uma pergunta aqui da Tainá no chat. Você acredita que a pandemia tem agravado todos esses quadros de depressão, ansiedade e outros transtornos? Essa pergunta sempre me fazem. Olha só, eu penso, até pelo que eu vivi aqui no meu consultório virtual e presencial, que a pandemia ela colocou em relevo os nossos sofrimentos mais inconscientes, né? Diante dessa situação de puro desamparo que o mundo viveu, né? De enfrentar a morte, o isolamento, né? Sobretudo ter que se deparar com a questão da morte, e o isolamento também, porque nós somos seres dados ao grupo, né? Colocou em relevo todas as nossas dores, os nossos sofrimentos inconscientes. Deu relevo a isso. Ela não é causa, ela deu relevo, né? Eu diria assim. Obrigada. É surpreso, tem alguém fazendo uma pergunta. A professora Edilene, que é a nossa membra fundadora, entrou aqui no chat também. Edilene daqui de Vitória? Isso, Edilene Lobo. Ah, tá. Edilene Lobo. É surpresa os racismos exponencializados pelas redes? Se é surpresa? Não acho surpresa, não. Eu acho que está dentro dessa lógica do discurso das redes, né, de fomentar o nós contra eles, o eu contra o outro, né? Está pautado dentro dessa lógica da topologia de bolha, né? Então, o que é diferente eu quero matar, eu quero expurgar, né? É próprio do discurso contemporâneo, né? E você às vezes vê sujeitos que lutam pelas bandeiras dos negros produzindo racismo e segregação com essas políticas do cancelamento, por exemplo, né? Você não pode dizer, só eu posso dizer. E onde é que fica essa lógica do viver com o outro, né? Suportar a diferença, suportar minimamente a diferença. Porque intolerância, racismo, isso sempre existiu no mundo, óbvio, né? Mas a segregação, e que também existia, a segregação ela é uma tônica da nossa contemporaneidade. A intolerância você ainda permite, você suporta viver ali com as diferenças, você é intolerante, você é racista, mas você respeita minimamente o território do outro. A segregação é o extermínio. É o extermínio. E o paradigma da nossa contemporaneidade são os refugiados nos campos de concentração. E aí eu recomendo o último livro do Zizek, que é muito, muito bom, A Coragem da Desesperança. Ele lançou o final sobre os refugiados pelo mundo afora. Professor Bolzan nos ouve, gostaria de fazer mais alguma intervenção? Aqui, Oi. Não, eu tô só aqui ouvindo, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, né? O papo tá ótimo. Temos que marcar um curso com a Renata, porque senão... Né? Então, Renata, não sei se tem mais alguma pergunta, Adriana? Não, encerramos aqui já. Então, eu não vou monopolizar aqui a fala, né? Mas eu quero agradecer a Renata, dizer que eu fiquei com uma série de questões aqui, Renata. Vamos propor um outro encontro com você e também depois a gente pode conversar mais a miúde, né? Então, quero te agradecer. Estudar o seminário O Avesso da Psicanálise, os discursos de Lacan. Ótimo. É muito legal. Não, e eu acho que colocasse uma série de questões que mostra bem como isso pode contribuir para a gente tentar entender um pouco melhor e ter até mesmo uma prática mais adequada, né? Então, é sempre importante ouvir.
me ressinto muitas vezes de não ter tempo de trabalhar mais essas questões que em algum momento da minha vida eu pude trabalhar, né? Mas vamos ver, aos poucos a gente vem tentando assim, recuperar o tempo perdido. Sim, né? Então, o jurídico tem sempre que lembrar, embora sejam campos distintos, que para além dos autos, né, escoa ali nas entrelinhas dos autos, dos ditos, o inconsciente, né, o não dito, o que restou por dizer. Né? Ali está o sujeito do inconsciente. Né? E esse diálogo pode ser bem rico. Né? Muito, tem tudo a ver. Tudo a ver. Uhum. Então, muito obrigado, Renata. Muito legal te ouvir, muito bom, né? Como eu disse antes, espero que você seja agora uma cyber leviatânica. Né? Já me sinto incluída. Né? Com certeza, desde sempre. E dizer da nossa satisfação e convocar todo mundo, né? Chamar todo mundo para os nossos próximas atividades, que em breve serão publicizadas, né? E sempre nas nossas redes sociais, já que estamos falando tanto de redes sociais, nós também estamos nas redes sociais, porque é inevitável isso. E é uma riqueza, né? Mas levando esse discurso e essa discussão. Né? Então, acho que isso é importante. Obrigado, Renato. Grande beijo. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Quero gente. agradecer essa oportunidade. E se vocês me derem um minutinho, estou fazendo propaganda desse livro. Claro! Quero fazer propaganda do livro, que tem texto do professor Bolzan aí, tem texto de colegas do Brasil inteiro. É o 5º livro da série Direito e Psicanálise, e esse tema foi o tema do testemunho, da memória e da história. Vale a pena. Quem tiver interesse em ter acesso ao livro, é só entrar no site da Escola Lacaniana, Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, que vocês podem ter acesso à obra. Vale a pena, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigada. Obrigada, professora Renata. E sigam também as atividades da Escola Lacaniana, que estão muito boas. Isso. A gente vai fazer um recessozinho agora, mas o ano que vem estamos aí firme. Com certeza. Um abraço a todos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, hein? Tchau, gente. Obrigado, Tchau. pessoal. Adriana, Bruno, Raíssa, Alisson, Edilei. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, tchau.